Olá, secretários e secretárias. Eu sou a Cláudia Lacerda Muniz, pesquisadora e secretária executiva da UNEL. Hoje eu quero compartilhar com vocês parte de uma pesquisa que eu venho realizando sobre retórica. Mais especificamente, eu quero discutir o papel que a retórica ocupa na legitimação do discurso científico do secretariado. Eu imagino que você aí do outro lado esteja se questionando: retórica? Mas afinal de contas, o que é retórica? O que a retórica pode trazer de contribuições para o secretariado? Bom, eu trago aqui então 3 conceitos de retórica. Um deles eu gosto muito, que é o de Reboux, né? Ele diz que a retórica então é a arte de persuadir pelo discurso. Mas como ele não é o autor mais autorizado para falar de retórica, né, eu trago mais 2 conceitos de Aristóteles, que é o mais autorizado para falar desse assunto. Aristóteles diz que a retórica é a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir. E ele também diz que a retórica é a faculdade de descobrir os meios de persuasão sobre qualquer questão dada. Então, será que a retórica é importante para a área de secretariado? Eu diria que sim, por pelo menos 3 questões básicas. Primeiro, a retórica se aplica a todo e qualquer discurso que busque legitimação, seja essa legitimação social, científica, acadêmica, enfim. 2. O secretariado executivo está vivendo um momento histórico no meio acadêmico, principalmente. Eu digo isso porque o secretariado executivo, no ano de 2009, não sei se todos sabem, correu risco de extinção e o curso só foi mantido graças às contribuições do pesquisador Raimundo Nonato Júnior com a criação da Teoria Geral do Secretariado, que foi publicizado neste ano. 3. Não basta que nós, secretários e secretárias, nos reconheçamos como área de conhecimento autônomo. É preciso que nós convençamos as pessoas sobre isso. E para isso nós precisamos ser retóricos, nós precisamos convencer os órgãos de fomento, precisamos convencer o meio acadêmico, precisamos convencer o meio social. Mas é difícil ser retórico? Eu diria para vocês que não. Por quê? Porque a retórica está presente em nossa vida muito mais do que a gente imagina. Ela está presente, por exemplo, na boa desenvoltura de um mestre de cerimônias, no discurso de um político, no sermão de um padre ou de um pastor, no discurso de um professor em sala de aula, no discurso da mídia. Nós sabemos que a mídia tem um grande poder de influência, né, de persuasão. E eu diria também que a retórica está presente nesse discurso que eu estou trazendo para vocês, nesse diálogo que eu estou tentando estabelecer. Percebam vocês que eu estou tentando convencê-los de que a retórica é importante para a área de secretariado. E para isso eu preciso ser retórico. Bom, e como que nós persuadimos? Aristóteles, que organizou o sistema retórico, ele conceituou pelo menos 3 maneiras pelas quais nós podemos convencer o auditório, ou o leitor, ou o telespectador, enfim, aquela pessoa que recebe o nosso discurso. Através do ethos, do pathos e do logos. Né? O que seria ethos? Nós podemos dizer que ethos é sinônimo de imagem, né? Imagem do orador no discurso. Então, no discurso em que se predomina o ethos, é comum o orador tentar construir uma imagem positiva de si, né? Falar evidenciar as características do seu percurso, falar das suas experiências, das suas competências, porque a intenção do orador nesse caso é mostrar-se digno de crédito, é fazer com que o auditório veja como digno de confiança. E isso é muito comum no discurso, por exemplo, dos políticos. Né? Quando eles concorrem a um cargo, como por exemplo da presidência da República, é comum que eles mencionem: eu tenho experiência, já fui vereador, já fui prefeito, fui governador, senador, enfim. Diferentemente do discurso em que se predomina o pathos, ou o ethos, perdão, no discurso em que se predomina o pathos, o orador, ao invés dele evidenciar as características do seu percurso, de falar de si mesmo, ele vai se preocupar em sensibilizar o auditório. Então, pathos aqui nós podemos trazer como sinônimo de emoção. E o pathos ele vai predominar então naquele discurso emotivo, aquele discurso que procura convencer
o auditório, o leitor, enfim, a pessoa com quem se fala, despertando as emoções dessa pessoa. Um exemplo que a gente pode trazer bem claro disso é o caso da pessoa que pede esmola na rua. Quando ela pede esmola, geralmente ela menciona, ela cita casos, cita situações em que o receptor desse discurso se sente sensibilizado. Por exemplo, ela diz assim, eu preciso de uma ajuda, porque hoje de manhã eu não tomei café, eu não almocei, ou porque eu tenho alguém, um ente doente em casa ou no hospital. Então ela apela para valores que a sociedade valoriza, né? Então nós, quando percebemos que uma pessoa está sem comer ou que está doente, é muito mais fácil nós nos sensibilizarmos e aderir àquela ideia daquela pessoa. E diferentemente do ethos e do pathos, no discurso em que predomina o logos, e aqui nós podemos trazer como sinônimo de razão, o orador não vai se preocupar nem em falar dele mesmo e nem em despertar a emoção no auditório. Ele vai focar nesse caso a mensagem, os argumentos, que neste caso precisam ser prováveis e válidos. O discurso científico é um exemplo claro disso. Então percebam vocês que quando vocês fazem leituras ou estão lendo livros de cunho acadêmico e científico, é comum vocês observarem trechos ou citações do tipo, segundo pesquisa tal, segundo pesquisa realizada na cidade tal, sempre com essa pretensão e com essa preocupação de se comprovar o que está sendo dito. Tá? Aqui eu tenho uma ilustração, eu trago então justamente a obra de Raimundo Nonato Júnior, Epistemologia e Teoria do Conhecimento e Secretariado Executivo, em que nós conseguimos perceber aquelas estratégias que eu mencionei anteriormente. Só lembrando que um orador, ele pode enfatizar no discurso dele uma daquelas estratégias que eu mencionei, ele pode focar o ethos, ou pode focar o pathos, ou pode focar o logos, né? Ou ele pode trabalhar com as três ao mesmo tempo, mas a tendência é que se predomine uma daquelas estratégias no discurso e à medida em que o discurso for demandando, apareçam aquelas outras estratégias. No caso do discurso do Raimundo Nonato Júnior, nós vamos perceber que predomina o logos, a argumentação, justamente porque a obra foi publicada num momento em que a área precisava se legitimar cientificamente. Era preciso mostrar que o secretariado executivo pode argumentar cientificamente, que ele tem competências para isso. Então, se predomina o logos, mas ele também vai recorrer ao ethos e vai recorrer ao pathos, como nós vamos perceber aqui. Então, se vocês fizerem a leitura da introdução da obra do Raimundo Nonato Júnior, vocês vão perceber que já lá na introdução, antes mesmo do autor argumentar, antes mesmo dele defender a tese dele no livro, a tese principal que ele defende, que eu encontrei, que eu localizei, é que o secretariado executivo necessita consolidar-se como área de conhecimento científico autônomo. Mas antes dele defender essa tese, ele prepara o leitor. Então, ele constrói uma imagem positiva dele, uma imagem prévia, por isso que está aqui ethos prévio, uma imagem prévia de competência. Ele ele apresenta as características do percurso dele e dessa forma ele procura uma identificação com o leitor da obra. Porque ao mesmo tempo em que ele diz lá, o conteúdo dessa obra que eu apresento a vocês é fruto de 10 anos de dedicação aos estudos acadêmicos na área das assessorias, ele também menciona que ele desempenhou diversos papéis nesse período, né? Ele foi aluno do curso de secretariado executivo, foi presidente de diretório acadêmico, foi profissional, né, profissional pesquisador de iniciação, ele foi pesquisador de iniciação científica, foi estagiário, foi profissional em organizações públicas e privadas, foi docente de nível técnico, né, e superior, orientador e pesquisador profissional. E ele diz também que ele dedicou-se aos estudos de filosofia da ciência e gestão do conhecimento. Então percebam vocês que todas as pessoas que se encontram nessa condição de aluno, presidente de diretório acadêmico, pesquisador, seja de iniciação científica ou pesquisador profissional, né, vai se identificar com esse orador, né, tende a se identificar, porque ele fazendo menção a todas essas figuras aqui, ele mostra que ele tem conhecimento global da área de secretariado e, portanto, competência para falar disso.
continuando aqui. Então, após o orador se apresentar e construir uma imagem positiva dele, recorrer à estratégia do ethos, ele vai recorrer depois à estratégia do logos, que vai predominar no discurso dele. Então, ele vai trazer a tese principal de que o secretariado executivo necessita consolidar-se como área do conhecimento autônomo. E aí ele apresenta várias subteses dentro da obra, né, que se articulam para fundamentar a sua tese principal. Eu vou passar aqui que eu vou discutir essas subteses aqui individualmente. Então, a primeira subtese que o autor utiliza aqui para justificar e dizer que o secretariado executivo necessita consolidar-se como área de conhecimento científico autônomo, que é a tese principal, então ele traz essa primeira tese subsidiária. O secretariado executivo se justifica como uma área independente do saber científico, pois possui objeto de estudo definido e singular. E qual que é a estratégia que ele usa aqui? Né? Então, dentro do logos, ele usa a estratégia do argumento de autoridade. E ele não só usa esse argumento de autoridade, que é o que é o argumento de autoridade? Ele faz menção a pessoas autorizadas no assunto, né? Ele cita muito filósofos franceses na obra dele, que são filósofos que a gente sabe que são muito reconhecidos no Brasil, mas ele não só utiliza esses argumentos de autoridade, né, citando esses autores, como ele empresta um termo de Michel Foucault, que também é um filósofo francês. E a gente sabe, né, que as leituras de Michel Foucault não são fáceis, não são leituras fáceis, então ele mostra aqui mais uma vez que ele tem competência para estar falando disso. Né? E ele também se respalda em dados, fatos, com base nas pesquisas que ele realizou sobre epistemologia. Então vejamos o trecho aqui. Ele diz assim: as ciências da assessoria realizam uma arqueologia do saber em secretariado, né, e tratam de lançar dispositivo para entender o funcionamento do sistema de conhecimento nesta área. Então, esse termo, arqueologia do saber, ele pegou lá de Michel Foucault. Aí ele diz que foi a partir dali, então, que a gente vai ver que ele chegou nas assessorias. Foi a pesquisa que ele realizou que revelou a assessoria como objeto de estudo do secretariado. Aí ele diz aqui: após diversas pesquisas teóricas e aplicadas em secretariado, traçando debate com outras áreas interdisciplinares, percebo como se configura a organização do objeto de estudo das ciências da assessoria. Passando aqui. Então, após ele justificar e apresentar como que ele chegou nas assessorias, como sendo objeto de estudo do secretariado, né? Aí ele apresenta aqui que o objeto de estudo do secretariado executivo é a assessoria, que possui 4 eixos básicos: assessoria técnico-tática, assessoria executiva, assessoria ao trabalho intelectual e assessoria aberta. Portanto, né, após ele mencionar que o secretariado executivo possui um objeto de estudo, ele se sente autorizado a dizer que o secretariado executivo não é sub-área de outras áreas, muito menos locus de práticas domésticas, também não é mera instrução técnica operacional, e muito menos trabalho que possa ser desempenhado por qualquer profissional, né, que não tenha formação ou que pelo menos não tenha trabalhado na área. E secretariado executivo, ali passou, mas ele diz assim que também não é uma ciência sem objeto de estudo definido. Então aqui ele justifica, né, aquela tese fundamental, a primeira lá dele, né, a principal, de que o secretariado executivo necessita consolidar-se como área de conhecimento autônomo. A segunda tese subsidiária, então, a demarcação científica do secretariado executivo vem apenas dar voz a uma realidade que já existe dentro do espaço ideológico e crítico das universidades. Mais uma vez, né, ele justifica aquela tese principal. Percebam que essa subtese, ela se articula com a anterior. Então ele está dizendo aqui que o que ele está propondo, a fundação das ciências das assessorias, vem apenas formalizar algo que já existe. E aí ele recorre à história, né? Novamente, dentro do logos, né, ele recorre a argumentos de autoridade, mas agora baseados em fatos e exemplos históricos. Percebam que ele recorre a argumentos que são prováveis, que são válidos. Aí ele cita lá que a intelectualidade está ligada à profissão de secretariado desde os seus primórdios. E aí depois ele cita os escribas, né, pelo menos os profissionais formados na área de secretariado executivo sabem que eles são os sujeitos conhecidamente mais antigos a realizar a atividade de assessoria. E que lá na Grécia Antiga eles constituíam uma espécie de confraria de letrados, portanto privilegiada.
E ele cita ainda Alexandre Magno, né? Alexandre Magno o Grande, que tornou-se o primeiro grande líder da história a incentivar e a valorizar a estratégia do trabalho das assessorias. Porque a partir do registro dos secretários, esse grande líder fazia o planejamento dele, né, das análises militares, e com o apoio desses assessores, ele conseguiu conquistar muitos territórios. Então, os assessores foram grandes facilitadores das conquistas que ele realizou. E ele segue dizendo aqui que algumas pesquisas já trazem teorizações na área de secretariado. Ele fez um mapeamento, né, o autor diz na obra, em vários periódicos, em várias revistas isoladas, né, porque na área de secretariado a gente sabe que ainda, né, são poucas revistas, mas ele fez esse levantamento e em todos os periódicos ele encontrou produções. E ele chegou à conclusão de que há produções e que, na verdade, o que se necessita é de uma macroteoria que oriente as teorias específicas. E por isso ele vem propor a teoria geral do secretariado. E ele diz ainda que se a natureza do conhecimento em secretariado não fosse legítima, se ela não fosse compatível com a teoria do conhecimento científico, não haveria necessidade de oferta de cursos de nível superior. Até porque o próprio MEC, né, diz que é responsabilidade do bacharel formar cientistas intelectuais capazes de fomentar teorias do conhecimento nas profissões em que atuam. Então, mais uma vez, ele se baseia em argumentos válidos, porque ele se baseia em fatos, né, ele vai na pesquisa que ele fez, documental, e a consulta à legislação. E ao mesmo tempo em que o autor constrói uma imagem dele, que a gente viu lá no início da obra, para preparar o leitor para receber esse discurso, né, ao mesmo tempo em que ele argumenta, que ele recorre a autores legitimados para poder fundamentar as teses dele, ele também ilustra. Então ele recorre ao patos, né, para sensibilizar o auditório, o leitor do discurso dele, aquela pessoa que está recebendo o discurso. Porque não só na capa da obra a gente percebe que ele traz a imagem de uma pessoa pensando, uma imagem que é bastante utilizada na filosofia, né? Significa amor ao conhecimento. E como se não bastasse ele citar essa imagem na capa da obra, ele reforça, em todos os capítulos ele traz essa mesma imagem, com a ideia de estar reforçando e dizendo: o secretariado executivo é uma área científica, o secretariado executivo é uma área científica que pode produzir conhecimento. Nós também gostamos de teoria, não somos uma área essencialmente prática, então ele está sempre reforçando. Então, e com isso, né, ao unir essas três dimensões retóricas, ethos, patos e logos, então Nonato Júnior contribui para desfazer os estereótipos da profissão. Eu digo que ele contribui por quê? Porque após a publicação da obra dele, que foi em 2009, né, em 2011 e 2012 a gente percebe alguns avanços na área, que foram registrados em 2011 a criação da Associação Brasileira de Pesquisa em Secretariado, e em 2012 eu identifiquei duas obras, pode até haver mais, né, mas pelo menos duas, de cunho científico e acadêmico. Foram lançadas então duas obras bastante diferentes das que vinham sendo lançadas até o momento, que eram essencialmente instrumentais. Então, as duas obras são Pesquisa em Secretariado, Cenários, Perspectivas e Desafios, e brevíssimo tratado conceitual da assessoria para entender o secretariado. Bom, gostou dessa discussão? Gostou da retórica? Se você gostou e quer continuar se aprofundando, eu tenho aqui algumas sugestões de leitura. Atos de Retórica para Pensar, Falar e Escrever Criticamente. É uma obra bastante prática para você que quer aplicar a retórica e aprender ela de forma prática, uma leitura acessível e próxima da área da administração. E para você que quer fazer uma leitura mais conceitual, né, mais acadêmica, eu tenho aqui Introdução à Retórica, de Olivier Reboul, e tenho aqui Retórica, de Aristóteles, é uma versão portuguesa, né, de Lisboa, introdução de Manuel Alexandre Júnior. Tem várias traduções, mas essa é uma que eu recomendo porque a leitura é boa para fazer. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.